gente tem então aqui algumas situações. A primeira interessante da gente lembrar é o que são os isótopos. Ai, olha o tamanho do P. Ui, que pesão. Ai, pesão, hein, galera? Eu falei pesão, hein? E o P significa o que para nós mesmo? O P significa prótons. Portanto, quem são os isótopos? Os isótopos são aqueles materiais que apresentam o mesmo número de prótons. Como o número de prótons é um número atômico, não é? Ele é representado pelo número de prótons. O número atômico, então, o número que está embaixo, vai ser igual nos isótopos. E os isótopos representam um elemento químico. Você tem aí um RG, não tem? Você não tem um número que te representa? Os átomos também têm. O RG do átomo é o número atômico. O RG do átomo é o número de cargas positivas que ele tem lá dentro do núcleo. Por exemplo, o hidrogênio é quem tem número atômico 1. Só que existe um hidrogênio de massa 1, tem só um próton no núcleo. Tem um hidrogênio de massa 2, tem um próton e um nêutron. Portanto, some as partículas nucleares. E no final, um outro hidrogênio de massa 3 com um próton e 2 nêutrons. Portanto, o número de massa é olhar para o núcleo. Quem representa a massa do átomo é o núcleo. Então, são prótons junto com os nêutrons. Esses são os isótopos. A gente ainda tem a ideia dos isóbaros. Ai, olha o tamanho do A, que azão. Olha o tamanho do A, ui. Isótopo é P, isóbaro é A. E A para nós é número de massa. Ô, Lucão, que massa, hein? Número de massa. Por exemplo, eu tenho aqui o carbono, número atômico 6 e 14 de massa. E um nitrogênio com número atômico 7 e massa 14. O que está igual nos dois aqui agora, moçada? O mesmo número de massa. A massa não fica lá em cima? Portanto, eu tenho o mesmo número de massa. São os isóbaros. Isóbaros. Maravilha? Temos ainda a ideia das espécies isótonos. O que são os isótonos? Proparoxítona. Ui, olha o enão. Olha o tamanho do N. Ai, que enão. E o N representa para nós o quê? Nêutrons. Representam os nêutrons. Suave? Bom, se a massa é prótons mais nêutrons, massa é igual prótons, Z mais nêutrons, N, eu posso achar o número de nêutrons pegando a massa e tirando os prótons. Ou seja, é só pegar o de cima e tirar o de baixo. Por exemplo, eu tenho o potássio, 19,39, e ainda o cálcio, 20 e 40. A continha já está até formada aqui, moçada. 39 menos 19, está dando quanto aí? Está dando 20, ele tem 20 nêutrons. 40 menos 20, está dando quanto aí? Está dando 20. Portanto, ele tem 20 nêutrons o cálcio, 20 nêutrons o potássio. Essas espécies são isótonas, mesmo número de nêutrons. E para finalizar, as relações atômicas, eu tenho as espécies isoeletrônicas, que nem precisa falar o que são os isoeletrônicos. Proparoxítona também, hein? E aí, olha o Ezão. Olha o tamanho do E. Ai, que Ezão. É de quê? É de elétron. Portanto, as espécies isoeletrônicas são aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons. Só que a gente vai ter que lembrar da característica dos íons que eu falei com você. Por quê? Porque o íon ganha ou perde elétron. Vamos pegar aqui, por exemplo, não é? O neônio, que tem número atômico 10. Aí eu vou pegar ainda o oxigênio bivalente, com a carga menos 2. E vou pegar ainda o sódio, por exemplo, Na, número atômico 11, monovalente. Como é que eu vou fazer aqui para descobrir a quantidade de elétrons? Bom, se eu não tenho nenhum número aqui em cima na minha representação, esse cara é neutro. Se ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem 10 prótons, ele vai apresentar aqui também 10 elétrons. Maravilha? O que acontece com o oxigênio? Ele tem 8 elétrons, não tem? Só que esse menos 2 indica pra gente, olha lá, que ele ganhou 2 elétrons. Portanto, ele é um ânion bivalente. Se ele ganhou 2, ele tinha 8. Ganhou 2, vai ficar com quantos? Vai ficar com 10
elétrons. E por fim, a mesma ideia com o sódio. O sódio teria 11 elétrons se fosse neutro. Mas ele é um cátion monovalente. Ele perdeu um elétron. Se ele tinha 11 e perdeu um, ficou com quantos? Ah, meu Deus! Ficou com 10. Todas as 3 espécies aqui apresentam o mesmo número de elétrons. Maravilha, moçada? Só para lembrar uma coisinha que uma vez um aluno meu escreveu numa prova, eu guardo isso sempre, isso é bonito. Olha o macete. O número que está aqui você faz ao contrário. 8. Tá menos 2, não tá? Soma 2. 8 mais 2 deu 10. Aqui eu faço ao contrário, ó. 11. Tiro 1, ele é mais 1, eu tiro 1. 11 menos 1, 10. Só fazer o contrário. O menino escreveu assim na prova. Lucão, na química, o mais é menos. Olha que maravilha. Não tem nada a ver, mas é um macete. Se pegar o mais e transformar em menos, dá certo. 8 mais 2 é 10. 11 menos 1 é 10. Maravilha? Suave? Galera, aquele beijinho no glúteo, vamos que vamos. Coronavírus na área, vamos estudar. Tá só começando. Faz a sua parte que a gente está fazendo a nossa. Valeu? Fui!